Você já se perguntou por que repete padrões nos relacionamentos? Por que atrai sempre o mesmo tipo de pessoa, mesmo depois de prometer a si mesmo que seria diferente da última vez? Existe uma força invisível, profundamente enraizada no inconsciente, que guia suas escolhas amorosas. E essa força não é má sorte, é a sombra. E é por isso que a lei da atração, quando aplicada ao amor, quase nunca funciona como nos prometeram. O problema não está em desejar. O problema está em desejar sem se conhecer. Carl Jung dizia: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa frase é a chave oculta por trás da lei da atração. Desejar um parceiro ideal sem reconhecer as suas feridas internas é como tentar ver o reflexo em um espelho embaçado. Tudo se distorce. Quando você projeta no outro aquilo que não quer olhar em si mesmo, não está amando, está negociando feridas. Este é o ponto de partida. Você atrai aquilo que espelha o seu interior, não aquilo que idealiza com palavras soltas. A energia não obedece ao que você diz, mas ao que você é. E o que você é está fundido ao seu inconsciente, à sua sombra, às suas projeções, ao seu ânimos ou à sua ânima, os arquétipos interiores que moldam suas experiências amorosas. O propósito deste roteiro não é um manual superficial de manifeste o amor em 7 dias. É um mergulho honesto no subterrâneo da psique. Você entenderá como a verdadeira manifestação do parceiro ideal começa com a integração da sombra, com a retirada das projeções e com o despertar da função transcendente. Tudo isso se traduz em uma chave simples: integre, espelhe, atraia. Essas 3 palavras, integre, espelhe, atraia, serão seu mapa neste processo. Integrar é confrontar a sombra. Espelhar é enxergar o outro como reflexo. Atraí-lo, então, será apenas uma consequência natural da sua transformação interior. Ao longo deste roteiro, você vai descobrir por que a repetição dos mesmos tipos de relacionamento não é acaso, mas sintoma. Vai perceber como desejos não resolvidos criam miragens emocionais e vai aprender a dissolver essas ilusões com exercícios simples de visualização, reconhecimento de padrões e escrita profunda. Não é sobre fazer o universo te ouvir. É sobre você ouvir a si mesmo com clareza. A lei da atração no amor, à luz de Jung, é um caminho de individuação. O processo pelo qual você se torna inteiro e, assim, capaz de amar verdadeiramente. Porque o amor real não é atraído. Ele é revelado. Talvez você não perceba, mas boa parte do que você chama de gosto pessoal é apenas eco da sua história emocional não resolvida. Atraímos aquilo que reconhecemos, mesmo que inconscientemente. Por isso, quando você se vê preso a padrões de abandono, controle, frieza ou intensidade sufocante, não é azar, é familiaridade emocional. O inconsciente busca o conhecido, não o saudável. Jung identificava essas repetições como projeções, conteúdos internos não integrados que lançamos sobre o outro, como se fossem deles. Quando você diz, ele me faz sentir inseguro, ou ela me sufoca, muitas vezes está apenas encontrando fora o que existe dentro, mas ainda não foi aceito ou compreendido. Não se trata de culpa, mas de consciência. E essa consciência começa com um simples ato: observar. Faça agora o quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está na descrição do vídeo. Ele vai te ajudar a identificar que padrões você está repetindo. A clareza é o primeiro passo para mudar. E se você estiver pronto para atrair algo diferente, comente: eu aceito o amor. O universo só envia o amor para quem declara que aceita ele. Parece simples, e é, mas esse pequeno gesto verbaliza um pacto com o invisível. Voltando à estrutura interna, se você não integrar sua sombra, ela continuará atraindo pessoas que a representem. A sombra não é o mal em si, mas tudo o que foi reprimido, desejos, medos, traumas. E quanto mais reprimimos, mais ela atua por trás das cortinas,
escolhendo nossos parceiros por nós. O ânimos, no caso das mulheres, e a ânima, no caso dos homens, conceitos centrais na psicologia junguiana, representam justamente isso, a imagem inconsciente do masculino ou do feminino interior. Quando essa imagem está distorcida por dores passadas, ausências ou idealizações, ela se projeta no outro e cria uma paixão que parece mágica, mas é só desequilíbrio. Por isso, tantas histórias intensas acabam em ruína. Elas eram combustão da projeção, não calor de um vínculo real. O verdadeiro amor começa quando a imagem interna do outro é depurada, quando você já não precisa que o outro preencha o que você não reconhece em si. Quando você olha para alguém não como um salvador, mas como um espelho inteiro. Nesse ponto, a lei da atração muda de frequência. Você para de tentar chamar alguém e passa a se tornar magnético, porque a energia mais atrativa que existe é a autenticidade curada. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que você percebe: eu já vivi isso antes. Não é déjà vu, é padrão. O mesmo tipo de briga, o mesmo tipo de ausência, a mesma sensação de ser ignorado, traído ou subestimado. Esses ciclos não são coincidências, são labirintos emocionais que o inconsciente repete na esperança de ser finalmente visto. O que não é resolvido é repetido. E o amor, nesses casos, vira palco para o drama interior não reconhecido. Jung nos alerta que toda projeção, quando não desfeita, impede o verdadeiro encontro entre duas almas. Você não ama o outro, você ama o que projeta nele. E isso é como tentar abraçar uma sombra na parede. Você pode se emocionar, mas nunca tocar de verdade. Só há amor real quando você reconhece e retira a lente que distorce. E essa lente é feita de suas feridas. A chave que estamos usando, integre, espelhe, atraia, começa a ganhar forma aqui. Integrar é olhar para essas repetições com coragem. Em vez de se culpar ou culpar os outros, você começa a perguntar: o que isso está me mostrando sobre mim? O que essa ausência revela sobre a minha presença? O que essa rejeição aciona em mim que ainda não fui acolhido? Essa é a função espelho do outro. Quando alguém te provoca dor, não é sobre punição ou rejeição cósmica, é sobre ativação. A alma usa o outro como cenário para que você veja o que ainda está escondido. Relacionamentos são espelhos, não molduras. Moldura enfeita, mas não revela. O espelho, sim, escancara. E é aí que entra o segundo passo, espelhar. Não no sentido de copiar, mas de usar o outro como um instrumento de autoconhecimento. Cada desconforto é uma lanterna sobre uma parte sua que precisa ser vista. Cada encantamento, uma projeção de um valor que talvez você ainda não reconheça em si. Isso vale para os traumas, mas também para as idealizações. Aquela paixão avassaladora, que parece amor à primeira vista, pode ser só sua carência gritando alto. É como se eu já conhecesse essa pessoa. Pode ser só seu inconsciente reconhecendo um padrão antigo. E tudo bem. O importante é ter consciência de que essas dinâmicas não são destino, são convite. Convite para parar de repetir e começar a integrar. Porque só depois da integração é que a atração começa a mudar de frequência. Você já notou como em certos relacionamentos você não consegue ser quem realmente é? Como se estivesse sempre atuando, tentando agradar, tentando não perder? Essa sensação sufocante de viver à sombra de si mesmo vem de um lugar profundo, o medo de ser rejeitado por inteiro. E por isso você mostra apenas partes, as partes amáveis, boas, fortes, mas o amor real não nasce da perfeição, ele nasce da inteireza. Jung afirmava que o processo de individuação, o caminho de se tornar quem se é, exige enfrentar a sombra. E isso inclui reconhecer que você também sente inveja, raiva, ciúmes, carência, emoções que a sociedade ensina a esconder, mas que, quando reprimidas, tornam-se ímãs disfarçados, atraindo pessoas que vão ativar exatamente essas partes, porque o inconsciente não quer punição, quer integração. Quando você se apaixona por alguém que te rejeita, talvez esteja encenando de novo o que viveu com a figura de autoridade na infância. Quando você se envolve com alguém que te sufoca, talvez esteja projetando o medo antigo de ser deixado.
E isso se repete até que você veja com clareza. Não é sobre o outro, é sobre o que ainda pulsa em você. A função transcendente, conceito essencial em Jung, emerge exatamente nesse ponto, quando você sustenta em consciência duas forças opostas dentro de si: o desejo de amar e o medo de se entregar, a vontade de se mostrar e o pavor de ser visto de verdade. Essa tensão interna, quando não é evitada, gera uma nova síntese, um novo você, que não precisa mais fugir nem se disfarçar. E é isso que muda sua vibração. Você deixa de atrair pelo buraco, pelo vazio, e passa a atrair pela presença. Pessoas inteiras reconhecem outras inteiras. A integridade é silenciosa, mas magnética. Não precisa se exibir. Se esse conteúdo está mexendo com você, escreva nos comentários: "Eu aceito o amor". Dizer isso é mais do que uma frase, é uma escolha energética, porque o universo só responde a quem declara que está pronto para receber. Imagine uma represa, atrás dela toneladas de água acumuladas, esperando um ponto de vazão. Essa represa é o seu inconsciente afetivo. E a pressão que você sente, ansiedade, carência, solidão, é o acúmulo de emoções não expressas, desejos não nomeados e medos não elaborados. Quando você tenta manifestar o parceiro ideal sem liberar essa pressão, o que escapa não é amor, é vazamento emocional. Por isso, a primeira etapa da verdadeira atração amorosa começa com um gesto interno: abrir a represa de forma consciente, não para se inundar, mas para permitir que o fluxo seja natural, não explosivo. Jung chamava isso de função reguladora da consciência, a capacidade de acolher os conteúdos inconscientes sem ser engolido por eles. Você aprende a observar, nomear, dialogar com aquilo que antes era só sintoma. Vamos aplicar isso na prática. Pegue um papel e escreva os nomes das 3 pessoas que mais marcaram sua vida afetiva. Pode ser amor, paixão ou mesmo dor. Em seguida, responda a estas perguntas para cada nome. O que essa pessoa despertava em mim que eu não reconhecia antes? Que ferida essa relação escancarou? O que eu precisei esconder ou exagerar para manter essa pessoa por perto? Esse exercício não é sobre os outros, é sobre o reflexo que eles ativaram em você. Porque todo parceiro, mesmo mais desastroso, revela algo que você precisa integrar. E só quando você honra essa verdade, a atração muda. A segunda parte da nossa chave, espelhe, exige honestidade radical. Sem essa honestidade, você continua tentando atrair alguém perfeito, enquanto repete os mesmos enredos. Porque no fundo o que você deseja não é alguém que te ame, é alguém que te cure. Mas isso não é papel do outro, é seu. A terceira parte da chave, atraia, só entra em cena quando as 2 primeiras estão ativas. Quando você já não busca completar um vazio, mas compartilhar uma presença. Isso não significa não ter desejos, mas saber de onde eles vêm. Você deseja companhia porque está inteiro, não porque está carente. Você quer construir algo, não escapar de si mesmo. Esse tipo de energia é rara e justamente por isso é poderosa. Ela não implora, não dramatiza, não seduz por medo. Ela apenas existe e nessa existência atrai. Você já percebeu como às vezes o desejo de um relacionamento vira um peso? Como se fosse uma obrigação espiritual, uma cobrança interior constante. Eu preciso manifestar alguém, agora. Essa urgência não é amor, é desespero disfarçado de espiritualidade. E ela mina a vibração mais importante da lei da atração, a leveza. Porque o amor não se manifesta na tensão, ele brota no espaço. Jung nos ensinou que aquilo que você resiste, persiste. Quando você força o amor a chegar, fecha o canal pelo qual ele viria. A energia do controle sufoca a espontaneidade. É como tentar abrir uma flor à força, você destrói as pétalas. O amor é uma flor que se abre quando o solo está fértil. E esse solo é você, em paz com a sua própria companhia. Faça agora o quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está na descrição do vídeo. Ele vai revelar padrões que talvez você esteja ignorando. E se essa mensagem faz sentido para você, escreva nos comentários: "Eu aceito o amor", porque o universo responde quando você se posiciona. Amor é convite, não cobrança.
Voltando à nossa chave, integre, espelhe, atraia, esse é o momento de entender por que ela funciona. Pense nela como um ciclo interno. Integrar limpa o terreno, espelhar alinha a visão e atrair acontece sem esforço. É como sintonizar uma frequência. Você não cria o som, apenas ajusta o rádio. O grande erro da maioria das pessoas que tentam manifestar um parceiro ideal é começar do fim. Tentam atrair sem ter integrado, sem ter se olhado no espelho, sem saber quem são sem o outro. E assim atraem apenas ecos, não encontros. Cópias de antigos vazios, com rostos novos. Quando você inverte esse processo, tudo muda. Você não se pergunta mais onde está o amor, mas quem eu estou sendo para recebê-lo. Essa pergunta muda sua vibração de mendigo para mestre. Você deixa de procurar e começa a criar espaço. O amor verdadeiro não é uma caça, é uma chegada natural para quem já se tornou lar. Amar sem consciência é como caminhar num campo minado com os olhos vendados. Você sente a explosão, mas nunca entende de onde veio. É por isso que muitos relacionamentos, mesmo os mais intensos, terminam com a sensação de confusão. O que aconteceu? Aconteceu que a projeção virou frustração, e onde antes havia encantamento, restou o espelho quebrado de si mesmo. Na psicologia junguiana, a projeção é inevitável, mas não precisa ser eterna. Ela é um estágio, um chamado para que você veja no outro aquilo que ainda não reconhece em si. E esse reconhecimento, embora doloroso, é libertador. Você começa a perceber que o ciúme não era só sobre o outro, mas sobre seu medo de não ser suficiente. Que o controle não era proteção, mas insegurança disfarçada de zelo. Que a dependência não era amor, mas medo de ficar com você mesmo. Essas revelações não são castigos, são portais. Cada dor afetiva, cada relacionamento rompido é uma passagem, um ritual simbólico de crescimento. Mas só se você estiver disposto a atravessar, não fugir. O problema não está em sentir dor, está em fugir dela constantemente, porque aquilo que você evita enfrentar se transforma no padrão que te prende. Nesse ponto, a função transcendente, tão presente no pensamento de Jung, se manifesta como uma ponte entre o eu que repete e o eu que desperta. Entre o desejo infantil de ser salvo e a maturidade de amar com presença. Esse processo não é teórico, ele acontece no corpo, na memória, nos sonhos. É comum que, ao começar esse caminho, você sonhe com antigos parceiros, com situações do passado, com emoções esquecidas. Esses sonhos são convites do inconsciente para que você integre e não apenas lembre. Um exercício simples. Feche os olhos, respire fundo e visualize o último parceiro que partiu. Veja a cena da despedida. Agora pergunte a si mesmo: o que ele levou de mim que ainda me falta devolver a mim mesmo? Aguarde. Sinta. Não analise. O que surgir é símbolo, e símbolos são pontes com a alma. A partir desse gesto interno, você começa a entender que o amor não é o outro. O outro apenas desperta o amor que já estava em você. A presença dele ativa, mas não cria. Isso é libertador, porque tira você da posição de falta e coloca na posição de fonte. Você não precisa mais pedir amor. Você é o lugar onde ele começa. A carência tem voz suave, mas intenções afiadas. Ela sussurra: só serei feliz quando alguém me amar. Essa crença repetida em silêncio molda toda a sua realidade afetiva, porque o inconsciente, obediente, constrói exatamente o que você acredita. Um mundo onde você está sempre esperando alguém para se completar. Mas o amor não é um prêmio para quem sofre, é uma consequência para quem se transforma. Carl Jung nos mostrou que o verdadeiro encontro só acontece entre inteiros. Metades se atraem, sim, mas para ensinar, não para durar. Enquanto você estiver procurando alguém para curar sua solidão, vai encontrar apenas o reflexo dessa solidão em forma de relacionamento instável,
Porque o universo não entrega o que você pede com palavras, ele entrega o que você vibra com a alma. Se quer entender o que está vibrando hoje, faça o quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está na descrição do vídeo. Esse pequeno passo pode te revelar o que está sabotando sua atração amorosa de forma invisível. E se você sente que já é hora de dizer sim ao amor real, comente: "Eu aceito o amor". Palavras têm peso. Declarações ativam o invisível. O universo responde a quem se posiciona. Nesse ponto do processo, você já entendeu a força da nossa chave. Integre, espelhe, atraia. E talvez comece a perceber que a ordem das palavras é intencional. Porque sem integração, o espelho distorce. E sem espelho claro, a atração se perde. A maioria das pessoas busca atalhos, mas o amor é uma travessia. E essa travessia é interna. Use agora o seguinte exercício. Feche os olhos e visualize uma porta diante de você. Atrás dela está a versão de si mesmo que já vive o relacionamento que deseja. Observe como essa versão se comporta, como se veste, como fala, como escolhe. Pergunte a ela: o que eu preciso soltar para chegar até você? A resposta pode vir como palavra, imagem ou sensação. Confie, o inconsciente fala por símbolos. Esse tipo de visualização não é fantasia, é alinhamento. Você não está inventando um futuro. Está acessando uma possibilidade já existente, mas que exige uma nova identidade sua para se manifestar. E é isso que muda tudo. Você para de buscar alguém e começa a se tornar alguém. A frequência da sua presença começa a selecionar naturalmente quem pode ficar. Existe um ponto no caminho em que você para de perguntar por que não sou amado e começa a se perguntar por que ainda me abandono. Essa virada muda tudo, porque revela a verdade por trás de tantos desencontros afetivos. Não é o outro que te falta, é você que ainda não se acolheu por inteiro. E enquanto isso não acontece, você continuará buscando fora o que só pode nascer dentro. Na linguagem de Jung, esse processo é o início da individuação. Tornar-se quem se é, sem mais depender do outro para legitimar sua existência. É quando o amor deixa de ser salvação e passa a ser expansão. Você já não precisa que o outro te cure, porque você já aceitou suas próprias feridas como parte da sua inteireza. Essa mudança de posição interna transforma a sua vibração. Você deixa de vibrar "escolha-me" e passa a vibrar "eu me escolhi". E quem vive a partir dessa escolha não atrai qualquer um. Atrai quem também se escolheu. É isso que cria relacionamentos de profundidade. Dois seres que não se completam, mas se transbordam. Nesse estágio, a chave integre, espelhe, atraia se torna um modo de viver. Integrar passa a ser um hábito. Você observa suas emoções sem se perder nelas. Espelhar se transforma em prática. Você entende que cada relação traz mensagens. E atrair vira consequência. Você não força mais, você permite. É importante lembrar, isso não significa perfeição. Você continuará errando, se frustrando, se iludindo em algum momento. Mas agora, com consciência, agora com presença. E isso muda tudo, porque a dor, antes paralisante, vira bússola. A ausência, antes insuportável, vira silêncio fértil. E o amor, antes promessa, vira realidade. Quem atravessa esse processo experimenta benefícios concretos, mais clareza nas escolhas, mais serenidade nas rejeições, mais coragem para se posicionar e, sobretudo, mais paz na solitude. Não como resignação, mas como solo fértil. A solidão deixa de ser buraco e vira espaço. E é nesse espaço que o amor chega,
não como visita inesperada, mas como reencontro com algo que já era seu. Porque o verdadeiro parceiro não vem completar, vem reconhecer. E para que isso aconteça, você precisa primeiro se reconhecer como inteiro. Chega um momento em que a busca cessa, não porque você desistiu, mas porque finalmente entendeu. O amor não se conquista lá fora, ele se revela aqui dentro. Todas as dores, todos os ciclos, todas as perdas amorosas que pareceram injustas, foram, na verdade, convites disfarçados. Convites para voltar para si, para se ver sem filtros, para se amar sem máscaras, e só depois disso compartilhar. Carl Jung dizia que aquilo que você mais resiste é justamente onde está seu maior tesouro. No amor, isso significa que o parceiro ideal não é aquele que te protege da dor, mas aquele que surge quando você já não precisa mais fugir dela. O amor deixa de ser cura quando você já se curou. E então, paradoxalmente, ele acontece com mais força, mais verdade, mais calma. Se você chegou até aqui, é porque algo em você está pronto para o próximo nível. Faça o quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está na descrição do vídeo. Vai te ajudar a entender onde você está nesse processo. E se esse conteúdo tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu aceito o amor. Isso não é apenas uma frase, é uma escolha, um rito simbólico de passagem. O amor verdadeiro não precisa de estratégias, ele precisa de espaço. E espaço se cria quando você solta a necessidade de ser amado e abraça o compromisso de amar a si mesmo com radicalidade. Nesse estado, você já não atrai para preencher, você atrai para compartilhar. Já não projeta, espelha. Já não repete, escolhe. A chave ficou: integre, espelhe, atraia. 3 palavras, um caminho. Um processo que não se encerra aqui. Porque o amor é movimento, e o inconsciente está sempre criando novas formas de nos ensinar. O que você viveu até hoje foi o ensaio. Agora é a cena real. Não porque o outro chegou, mas porque você chegou em si.